nesse novo, mais um evento do ciclo de palestras de pré-lançamento do Código de Processo Civil anotado e comentado. Temos aqui, com grande alegria, nossos 3 professores aqui, que agradeço aí por terem aceitado aí o nosso convite para nos brindar com 2 excelentes palestras. A professora Esther Camila Gomes Norato Rezende, o professor Maurício Ferreira Cunha e o João Calil Abrão Mustafa Hassen. Antes de darmos a palavra à professora para a primeira palestra, eu peço permissão para fazer uma breve apresentação do livro e do currículo dos palestrantes e debatedor aqui. O nosso Código de Processo Civil anotado e comentado, ele teve origem em 2 obras anteriores do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil da Seção Brasileira da AIDA Brasil, que são essas 2 obras que estão aí apresentadas, que demonstravam aí na oportunidade nós apresentamos aí as principais alterações do Código de Processo Civil assim que foi aprovado o Código pelo Congresso Nacional. Depois nós fizemos o convite aí com a participação, convidamos aí os nossos coordenadores também, o Luiz Henrique Volpe Camargo, Paulo Henrique Lucon, e fizemos convite a professores do Brasil inteiro, de sorte que a nossa obra aí contém grandes autores, dentre eles aí 6 deles que participaram diretamente da elaboração do projeto de novo Código de Processo Civil, dentre eles Humberto Teodoro Júnior, José Miguel Garcia Medina, Fred Didier, Alexandre Freitas Câmara, professor Marcato, Eduardo Talamini, professora Nathalie e outros aí que estão, dentre os que vão também apresentar as palestras de hoje. Ao total, 82 mestres, 67 doutores, 6 desembargadores, 1 procurador de justiça, uma procuradora da Fazenda Nacional, que é a diretora da escola da AGU da 3ª região, 3 procuradores de estado, 6 procuradores de município, sendo 1 procurador-geral de Campo Grande, 2 procuradores da AGU. Eu aproveito aqui para agradecer a todos os coautores, os coordenadores, pela doação dos royalties feita às atividades acadêmicas da AIDA Brasil, dos 20 grupos nacionais e regionais de trabalho, e também agradecendo à editora por essa excelente obra. Lembrando aqueles que tiverem interesse, podem se utilizar desse código que está aí apresentado, que terá um desconto pelo site da editora, cumulativo com o desconto que já é dado pela editora. O evento de hoje, nós temos como palestrante a professora Esther Camila Gomes Norato Rezende, tratará do tema Possíveis Caminhos para Aprimoramento da Técnica das Tutelas Provisórias. O professor Maurício Ferreira Cunha tratará da primazia do julgamento de mérito recursal, com os debates aí do professor João Calil Abrão Mustafa Hassen. O currículo da professora Esther é professora adjunta de Direito Civil da Universidade Federal de Minas Gerais, advogada do escritório Humberto Teodoro Júnior, Sociedade de Advogados, atuando nas áreas contenciosa e consultiva, com ênfase em Direito Processual Civil e Direito Privado. Doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro refundador do Instituto de Direito Processual Civil, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Autora de inúmeros artigos, capítulos de livros e livros, dentre os quais Tutela de Evidência, Combate ao Dano Marginal do Processo, da editora Del Rey, Primeiras Linhas sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, da editora Forense, Processo Civil Contemporâneo, homenagem aos 80 anos do professor Humberto Teodoro Júnior, da editora Forense, além do nosso Código de Processo Civil anotado e comentado. Aí algumas das obras da professora Esther. Professor Maurício Ferreira Cunha, juiz de Direito em Minas Gerais, pós-doutorando pela Universidade de Girona, Espanha, doutor em Direito Processual pela PUC Minas, mestre em Direito Processual Civil pela PUC Campinas, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
membro da Associação Brasileira de Direito Processual, do IBDP, do Instituto de Direito Processual, do Centro de Estudos Avançados de Processo, do Instituto de Direito de Língua Portuguesa, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, bolsista da CAPES, doutorado junto à Universidade Nova de Lisboa, coordenador dos Juizados Especiais de Poços de Caldas, autor de inúmeros artigos, capítulos de livros e livros, dentre os quais Novo Código de Processo Civil, da editora Iuspodium, magistrado estadual, juiz estadual, substituto da editora Iuspodium também, juízos especiais cíveis e criminais, também da Iuspodium, revisaço processo civil, também da mesma editora, além do nosso código. Aí algumas das obras do professor Maurício. O Dr. João Calil Abrão Mustafa Hassen, advogado, especialista em Direito em Processo Civil pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela FIG Unimesp, membro do Grupo Nacional de Trabalho de Processo Civil da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito Seguro, coautor do Código de Processo Civil anotado e comentado, que é o nosso livro aí, que está tendo pré-lançamento. Então, eu passo a palavra à professora Esther para a sua palestra. Professora, por favor. Boa noite a todos. Eu agradeço a gentileza do convite, agradeço o espaço da editora para que a gente possa, de fato, conversar e fazer a promoção dessa obra de grande relevância, com uma grande contribuição para o cenário nacional, um compilado muito expressivo de trabalhos de escola, considerando que a gente tem um código, uma normatização de regência do processo civil relativamente nova, com uma vigência aí, ainda breve, e que a gente precisa exatamente desses trabalhos, desse esforço da doutrina, com um amparo também das criações jurisprudenciais, para a gente, de fato, assentar o melhor direito processual que a gente espera aqui para a nossa nação. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, agradeço o espaço, cumprimento o doutor João Calil Mustafa, o doutor Maurício Cunha, com quem eu tenho a honra também de compartilhar hoje esse espaço virtual, essa mesa virtual. E, enfim, já inicio aqui a minha exposição. Na verdade, eu tenho breves considerações, reflexões que eu trago sobre um tema que me é muito caro e que eu acredito muito e sinceramente na potencialidade dessa técnica processual para o aprimoramento do processo, obviamente, não como uma panaceia para todos os problemas que afligem o sistema processual e judiciário brasileiro, mas, sem dúvida, com um potencial de contribuir para o aprimoramento desse sistema. Eu estou me referindo às tutelas provisórias. E, como eu disse, me é um tema muito caro, foi objeto de meus estudos em mestrado, em doutorado, e acredito que, mesmo no contexto do Código de Processo Civil de 2015, nós ainda temos espaço e um caminho a trilhar para aprimoramento dessa técnica. É este o propósito, é essa provocação que eu trago aqui na minha conversa de hoje, por isso que o título, é um título cheio de palavrinhas abertas, possíveis, caminhos, um aprimoramento, enfim, é mesmo uma provocação para essa reflexão. Bom, e aí, o título, acredito eu, já é provocativo, porque nós estamos diante de um Código de Processo Civil, datado aí de 2015, em vigor desde 2016, então, nós vamos completar 5 anos de vigor do Código, e com uma legislação relativamente tão recente, a gente se pega a refletir, bom, mas eu ainda vou falar agora, já? Eu já vou falar de aprimoramento dessa técnica? Bom, e aí, sem dúvida, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe muitas inovações em relação à tutela provisória.
E essas inovações, elas são importantes porque elas são inovações de sede legislativa, sobre questões que já vinham sendo, há algum tempo, sedimentadas na prática forense e, notadamente, com respaldo doutrinário, mas também há inovações no sentido mais genuíno da palavra, quando a gente se refere àquilo que está sendo trazido de modo inaugural no nosso sistema. Bom, então, o Código de Processo Civil de 2015, ele empreendeu uma sistematização das tutelas provisórias que não existia na nossa legislação anterior. Nós conhecíamos as medidas cautelares, né, o processo cautelar, inclusive como um processo autônomo, e tínhamos também disciplinado lá, num artigo ali do processo de conhecimento, a antecipação de tutela. Quando a antecipação de tutela surgiu no nosso ordenamento jurídico, e aí me refiro aqui à sua positivação, em 1994, havia uma preocupação doutrinária e dos operadores do direito em distinguir essas duas técnicas. Então, era uma preocupação de ter requisitos diferentes, procedimentos diferentes. E o que isso implicava na prática? Em muitas situações, uma inefetividade da prestação jurisdicional, que se perdia ali em debates sobre a técnica, sobre a forma processual, e acabava prescindindo, né, do necessário socorro ao direito material que estava sendo ali discutido. Então, não, você pediu como cautelar, não era cautelar, era antecipação de tutela, não, você pediu como antecipação de tutela, não era cautelar. Tanto assim que a doutrina, se apercebendo das semelhanças que marcam essas duas técnicas processuais, começou já a assinalar a existência de um gênero chamado tutela de urgência, inclusive que redundou com a positivação em 2002 da fungibilidade ali no famoso parágrafo 7º do artigo 273 do Código de Processo, 73. Pois bem, o Código de 2015, ele consolida o reconhecimento das semelhanças dessas técnicas processuais e, inclusive, positiva a expressão tutela de urgência com um reconhecimento legislativo e inequívoco de que nós estamos diante de técnicas que têm uma semelhança. Eu tenho espécies distintas, mas que elas têm tamanha semelhança que permite reuni-las sobre o mesmo gênero, no caso, tutela de urgência. E mais, o legislador ele fez uma sistematização ainda, reconhecendo que, a par da tutela de urgência, nós temos uma outra espécie de tutela provisória, a chamada tutela de evidência, que não é exatamente uma novidade na nossa ordem jurídica, nós já tínhamos tutelas de evidência previstas em procedimentos especiais, em leis esparsas, e também até ali no inciso 2 do artigo 273, mas o legislador ele inova aqui, ampliando as hipóteses da tutela de evidência, e também inova ao positivar a expressão tutela de evidência, porque é uma expressão que nós não usávamos legislativamente antes do CPC de 2015. Então, a sistematização que é feita aqui, ela tem como baliza, obviamente, de qualquer sistematização, o reconhecimento de que eu tenho categorias e que há semelhanças que alinham essas categorias sobre um mesmo gênero. E, no caso, o gênero, tutela provisória. Afinal, o que temos de comum, então, entre as tutelas de urgência, no caso, cautelar e antecipação de tutela, e a tutela de evidência, que permite falarmos de um gênero maior, uma técnica única, apesar de algumas especificidades, a tutela provisória. O que nós temos de comum é porque estamos falando de prestações jurisdicionais, de decisões, de provimentos, que são fundados em cognição sumária. Então, o magistrado, quando profere uma decisão de tutela provisória, o que ele consigna ali é um juízo de probabilidade. Então, ele vai dizer o seguinte: defiro porque é provável que o requerente, que o autor tem razão por essa e por essa razão, né, por esses motivos.
Ou então indefiro porque é provável que o requerente não tem razão, ou seja, lá do outro, porque o réu quem tem razão. Então, é uma decisão fundada em um juízo de probabilidade. E nós temos um processo civil tradicionalmente assentado em cognição exauriente, que é, então, aquela técnica cognitiva que tem como produto um juízo de certeza. É claro, a certeza que não há ficção do processo civil, mas um juízo de certeza. E o que distingue na prática um do outro? Eu falo isso muito porque nos meus estudos sobre esse tema e também na prática, eu percebo que, às vezes, aqueles conceitos mais elementares, a gente tem dificuldade até mesmo de traduzi-lo em palavras e de revelá-lo concretamente. Afinal, o que é cognição exauriente, o que é cognição sumária, do que estamos falando? Aí a gente sempre vem com aquela referência clássica, que é muito importante, sim, mas que ela tem um certo grau de abstração, que é dizer, olha, a cognição exauriente é aquela profunda na perspectiva vertical, e a sumária é aquela superficial. Mas, afinal, a cognição sumária, o que é ser superficial? O que é não ser profunda num plano vertical? Porque a gente não pode admitir, e isso é muito importante para este tema, a gente não pode admitir que a cognição sumária seja sinônimo de uma cognição mal feita, de um trabalho, com todo respeito, puscoco, feito pelo magistrado. Então, ele olhou ali mais ou menos, correndo, e ó... Não, não é isso que é cognição sumária. Não é isso que é cognição sumária. A cognição, o magistrado, ele analisa os elementos que estão ali à sua disposição no processo. E a gente fala de cognição sumária quando o magistrado, naquele momento da decisão, ele não dispõe de todos os elementos ainda. Ou seja, porque ainda não se estabeleceu o contraditório, porque ainda eu tenho ali que ou se estabelecer um contraditório ainda mais amplo com outros sujeitos do processo, ou porque ainda, na verdade, porque ainda cabe a produção de prova, e aí essa produção de prova irá ali amparar a solução de uma controvérsia fática. Então, quando o magistrado ele vai apreciar em sede de cognição sumária um pedido, se, por exemplo, só para fazer aqui um comparativo, o processo tem 10 laudas, ele vai analisar as 10 laudas. Mas se o processo tiver 1000 laudas, a cognição sumária não lhe autoriza que analise superficialmente. Vou analisar aqui por amostragem. Não, ele analisa as 1000 laudas. O fato de ser uma cognição sumária significa que, para além dessas 1000, virão outras, porque eu tenho ainda que contar com manifestação de outros sujeitos em sede de contraditório, ou porque eu tenho ainda outras provas a produzir. Então, essa cognição sumária, é importante isso, porque muita gente critica as tutelas provisórias como se elas fossem uma prestação jurisdicional de segunda categoria. E não é para ser uma prestação jurisdicional de segunda categoria de má qualidade, muito antes pelo contrário. A qualidade da prestação jurisdicional está umbilicalmente atrelada ao dever do magistrado de fundamentação. É o seu dever de ofício exercer a cognição e fundamentar com base nos elementos que estão ali no processo. Ele tem um livre convencimento que lhe é motivado. Né? Então, por mais que o Código de Processo Civil, inclusive, consigne que o julgador pode fundamentar a sua decisão de modo claro e objetivo, na verdade, isso é uma orientação para qualquer decisão jurisprudencial, não é para ficar construindo ali tese, é para ele solucionar as questões controvertidas de modo devidamente fundamentado. E o de modo devidamente fundamentado é, inclusive, observando o artigo 489 do Código de Processo Civil, que fala para qualquer decisão judicial o que é uma decisão fundamentada e uma decisão não fundamentada. Bom, então eu já faço esse destaque assinalando que nós temos que a decisão fundada em cognição sumária não é propriamente uma decisão de segunda categoria. Mas qual é o seu grande potencial, então?
Bom, o seu grande potencial é porque, como o julgador vai analisar apenas aqueles elementos que estão ali no processo, aquele momento, então, não tem necessidade da gente exaurir todo o trâmite processual, essa decisão ela é mais rápida, ela é obviamente mais rápida, ela gasta menos tempo do que quando a gente precisa trilhar todas as fases do processo. Isso é óbvio, é óbvio. E ela sendo mais célere, né, a gente tem uma tendência aí de ser mais efetivo, de observar mais a segurança jurídica, até porque temos aquela máxima que a justiça tardia não é justiça. Então, você precisa também de conciliar para ter uma realização do direito que está sendo ali discutido, não apenas a qualidade, a maturação da reflexão ali do julgador, dos envolvidos, mas também uma prestação jurisdicional tempestiva. Bom, então, eu já entro aí para falar do aprimoramento. Afinal, cabe ainda aprimorar mais a técnica da tutela provisória? O que já foi feito em relação a essa sistematização, a reconhecer essas semelhanças, aparando algumas arestas procedimentais, não é suficiente? Bom, a minha resposta aqui para essa indagação é positiva, e por duas razões. Porque acredito que ainda cabe aprimorar a tutela provisória, mesmo à luz da redação do CPC de 2015. A primeira razão é a seguinte: o legislador, ele, em algumas situações, ele perdeu a oportunidade de solucionar algumas controvérsias que já existiam no regime processual anterior. E, em outras situações, ele, quando tratou de temas novos, como é o caso da estabilização, como foi a ampliação do rol das hipóteses da tutela de evidência, ele foi extremamente módico na disciplina legislativa, deixando muitas lacunas, muitas arestas que precisam de ser aparadas, e que já vem, logo quando o texto estava ainda em sede de anteprojeto, causando muito debate, e quando a gente abre os livros de processo, quando a gente investiga as decisões judiciais, esses debates estão todos ali aflorados. Então, a ideia do aprimoramento de uma técnica processual é muito importante para a gente ter um sistema jurídico que funcione, porque senão você dá espaço para se perder em debates processuais enquanto o direito material fica lá, coitado, esquecido, né? Então, a gente tem muitas situações ainda em relação à tutela provisória que se encaixam nesse primeiro quadrante. E como um segundo quadrante aqui, uma segunda justificativa para o aprimoramento da técnica da tutela provisória, eu aponto o seguinte: eu acredito que as tutelas fundadas em cognição sumária, porque são obviamente mais céleres, naturalmente mais céleres, demandam menos tempo, elas têm um grande potencial para aprimoramento do nosso sistema jurídico. Muitos realçam algum potencial negativo, mas eu destaco o potencial positivo. Por quê? Porque, vejam só, eu já tive a oportunidade de discutir isso muito também no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, e há linhas de pesquisa relacionadas a outros métodos de solução de conflito, que não propriamente o processo, que são de extrema relevância, sem dúvida. E já ouvi em algumas situações assim, mas vocês ficam estudando processo ainda, gente? Esses processualistas, saiam disso. Eu falei, olha, enquanto o processo for bom para quem quer descumprir o direito alheio, ele vai buscar outro modo de solução de conflito? Ele vai buscar uma conciliação? Ele vai buscar uma mediação? Não! Ele não quer solucionar, ele quer descumprir, porque ele ganha com isso. Então, o processo, para ele ser bom para realizar o direito de quem teve o seu direito lesado, e socorreu-se, então, aqui ao judiciário, ele tem que ser ruim, né? E aqui eu coloco bom e ruim entre aspas, porque não é numa perspectiva de parcialidade, é numa perspectiva de efetividade.
E aí, vou trazer aqui um racional que muitas vezes é invocado em análises econômicas, mas que para mim tem toda a pertinência, que é, e aí esse é um racional, inclusive, muito frequente de litigantes habituais, e, inclusive, o poder público age muito com esse racional em situações de litigância habitual. Bom, eu vou descumprir o direito de 100 pessoas. Dessas 100, 80 que vão acionar o judiciário. Bom, já ganhei em 20, já estou nesse lucro. Desses 80 que acionaram no judiciário, vamos supor que eu consigo ali, numa conciliação imediata, logo ali no início do feito, fazer alguma composição que, de certo, eu vou sair ganhando, porque numa composição eu vou ter que concessões recíprocas, de modo que eu já paguei menos, então eu já fiz acordo ali com mais 20, eu já estou agora num lucro de 20 mais 20, ficou com 60 ali litigando. Bom, desses 60 que ficaram litigando, eles vão ficar litigando por 10 anos, por 20 anos. E aí, quando vier uma condenação, eu vou ser condenada a quê? A cumprir aquilo que eu tinha que cumprir antes do processo judicial. Porque o nosso sistema jurídico, aí aqui só um parênteses, porque esse não é o tema da palestra, mas, enfim, é algo que também toma as minhas reflexões. O nosso sistema jurídico, ele não pune aquele que descumpre o direito. Muitas pessoas invocam, não, mas tem os honorários advocatícios, sucumbenciais, há um desvirtuamento, acredito eu, ele não é tecnicamente uma punição, até porque o valor vai para o advogado, é direito do advogado. Então, se ainda fosse para a outra parte, e até acredito que seria mais adequado, enfim, mas não. Então, a gente, numa situação como essa, o sujeito, depois de 10, de 20 anos, ele vai ter que cumprir aquilo que ele teria que ter cumprido lá atrás. Esther, mas você se esqueceu dos consectários de mora. Bom, mas se ele fez essa conta, aquele direito que ele deixou de cumprir, aplicado, por exemplo, em outra atividade, está lhe rendendo muito mais, está lhe sendo muito mais benéfico. Porque quem faz a conta que o consectário de mora pesa, ele vai lá e cumpre, ele vai lá e faz um acordo. Então, quando a gente tem um sistema processual que retira esse sujeito que está descumprindo o direito alheio de uma zona de conforto, esse sistema processual, ele acaba tendo como potencialidade positiva incrementar a realização dos direitos, seja fora do processo, estimulando um adimplemento voluntário, ou seja mesmo estimulando a solução alternativa de conflitos, estimulando acordos. Então, a gente usa, e em processo civil a gente fala muito disso, né, de medidas coercitivas para estimular o cumprimento da obrigação. Essa é uma técnica que tem todo esse potencial. E tem todo esse potencial por quê? E aí todos os estudiosos de tutela provisória reiteradamente trazem essa frase. Porque a tutela provisória, ela se presta a distribuir entre as partes o ônus do tempo. Então, veja só, o tempo, ele pesa nas costas de quem? Daquele que tem razão. Pode ser autor ou réu, e aí eu quero frisar isso, eu não estou falando de um processo para o autor. É daquele que tem razão. Então, quando a gente está diante de uma situação em que eu tenho uma técnica jurisdicional que vai atender aquele que provavelmente tem razão, até que sobrevenha a decisão definitiva, aquele que provavelmente não tem razão, ele vai pensar um pouco mais a sua conduta em relação a insistir na sua posição jurídica. Ele vai insistir com o peso da tutela provisória sobre as suas costas, seja positivo ou negativo. Eu ouvi uma expressão recentemente de um cliente, até comentei com a professora Rogéria Dotti num encontro que nós fizemos para conversar sobre tutela de evidência, e eu ouvi essa expressão, agora eu vou falar toda vez. Um cliente comentou comigo, era uma discussão envolvendo uma ação civil pública, e aí ele falou, olha, esse aqui é processo de liminar, porque a gente não tem conseguido sentar na mesa com a outra parte para conversar. Mas o tom da conversa e o quando e o que será conversado numa mesa de negociação vai ter como elemento primordial, como fiel da balança primordial, a decisão liminar.
porque a gente já tem aqui um prognóstico, e aí é um juízo de probabilidade sobre a discussão que está sendo travada ali no processo. Eu sou advogada e a gente faz isso todos os dias, né? Então, a gente diz que o advogado é o primeiro cliente o primeiro juiz da causa, porque quando o cliente te procura, você já vira para ele e fala, olha, né? Aqui o prognóstico, aqui o exame de viabilidade que eu faço para você é o seguinte, a sua probabilidade de êxito é remota, é possível, é provável. E ainda os clientes ficam demandando, olha, revisa, por favor, esse prognóstico, porque eu preciso fazer um provisionamento, ou então eu vou fazer um acordo, eu não vou... Isso tudo acontece todos os dias. E um elemento determinante nisso é a tutela provisória. Quando você tem uma decisão, e que seja uma decisão bem feita, de qualidade, volto a frisar, né? Isso interfere, sem dúvida, neste cenário. Então, eu acredito que nós temos essas duas vertentes para aprimoramento da técnica da tutela provisória, seja para solucionar essas arestas que ainda remanescem no sistema, seja para melhor explorar, para ampliar, inclusive, essa potencialidade que ela tem concernente à pacificação dos conflitos e a este estímulo, digamos assim, para uma solução de mais efetividade. Bom, no primeiro grupo, sobre os pontos que ficaram da técnica positivada e que precisam de ser aprimorados, corrigidos, eu vou destacar aqui na nossa conversa 3. Primeiro deles, e é presente em qualquer discussão sobre este tema, é a estabilização da tutela antecipada antecedente. Por quê? Porque o legislador a disciplinou num único dispositivo e eu poderia ficar aqui dias, horas, aqui conversando sobre todas as questões que decorrem dessa estabilização. Mas já vou apontar algumas, e as mais expressivas. A primeira delas é uma técnica que se aplica apenas à tutela antecipada antecedente? Bom, da forma que está positivado ali pelo legislador, sim. Ele colocou o 304 ali ligado ao 303 e está ali circunscrito ao tema da tutela antecipada antecedente. Mas cabe-nos uma reflexão. Por que não ampliar para a tutela antecipada incidental? Por que não para a tutela de evidência? E vou até além, mas isso não é novidade minha, isso já era dito com outras palavras pelo professor Ovídio Batista, a tutela cautelar. O que é estabilização? Estabilização é o seguinte, o processo vai se encerrar com aquela decisão, que foi uma decisão de cognição sumária. E a gente fala de estabilização para dizer o seguinte, aquela decisão ela vai estabilizar, vai deixar estável aquela relação jurídica, com base nos parâmetros que foram determinados na decisão, gerando efeitos para além, para fora do processo. Então, o processo acaba sendo aquela relação jurídica regida por uma decisão fundada em cognição sumária. A potencialidade disso é imensa, tanto que, assim, isso é amplamente adotado no direito francês, no référé francês, de modo que a gente tem, vou fazer um comparativo aqui, até aproveitando o doutor Maurício, do juizado, é como se aqui a gente não pode escolher, quando eu tenho uma pequena causa, eu posso ir ao juizado ou à justiça comum. Quando você tem uma demanda, fazendo uma comparação bem grosseira, tá? Aqui no direito francês, o sujeito poderia demandar na jurisdição que busca uma cognição exauriente, ou poderia demandar na jurisdição que busca uma cognição sumária, que é uma resposta mais rápida. Aqui nós não tratamos esse sistema de modo tão independente, tão autônomo, e eu acredito que seria um passo para o aprimoramento, mas adotamos algo misto, que é esta estabilização, de modo que faça um pedido e, fazendo esse pedido com a aplicação aqui do artigo 304 e preenchido ali os requisitos, se o réu não recorrer, enfim, aquela decisão vai ser definitiva para solucionar, definitiva não, me corrijo, a decisão estável para solucionar aquela relação jurídica. Bom,
eu acredito aqui que nós podemos adotar esse modelo, ou poderíamos adotar este modelo, para qualquer espécie de tutela provisória, e não apenas a que o legislador assinalou. Uma questão relevantíssima também é a conduta do réu que obsta à estabilização. Então, qualquer escrito sobre estabilização, a gente vai encontrar essa discussão. Por quê? Porque o legislador ele falou em recurso, e há quem diga que não precisa de ser recurso. Se o réu contestar, se o réu apresentar uma petição qualquer ato do réu que revele a sua irresignação seria suficiente para obstar a estabilização. E aí, o que eu chamo a atenção de todos é o seguinte: nós não estamos fazendo uma discussão meramente técnica. Nós estamos fazendo uma discussão sobre o que queremos para a estabilização. Eu quero que essa estabilização seja mais ampla, ou seja, eu quero ampliar as suas hipóteses de ocorrência, de modo a potencializar essa jurisdição de cognição sumária, ou não, eu quero restringir essa espécie de prestação jurisdicional. Por que que essa questão envolve a temática que eu apontei? Porque se eu digo que qualquer ato do réu obsta a estabilização, eu estou fragilizando a estabilização. Eu estou dizendo que qualquer coisa que ele fizer, a estabilização não vai acontecer. Agora, se eu digo que é só um recurso, no caso, o recurso da tutela provisória, o agravo de instrumento, e aí, em alguns estados, esse recurso você tem ali que fazer um preparo alto, enfim, né, todos os ônus decorrentes ali de um recurso, eu estou tornando mais difícil. E aí ele só vai recorrer pensando duas vezes, bom, será que eu vou seguir nessa briga mesmo? Vou seguir realmente nessa briga? Há quem diga que a estabilização ampliaria o cabimento, ampliaria a interposição de recurso, o demandismo. O sujeito ficar recorrendo toda hora, porque na dúvida eu vou recorrer para não estabilizar. Mas, às vezes, é exatamente a mensagem. Pense duas vezes. Vamos experimentar essa relação jurídica com base nessa decisão? E não precisa do afogadilho de recorrer, porque se você não recorrer, tudo bem, vai se estabilizar, mas você pode entrar com uma ação definitiva. E você tem 2 anos para fazer isso. Então, isso é bom para o autor e para o réu, porque o réu pode falar assim, bom, vamos ver, quem sabe vai funcionar? Vamos tentar isso aqui durante esses 2 anos? E aí eu penso melhor, reflito melhor, se não deu certo, entro com a ação definitiva, eu tenho um prazo de 2 anos para fazer isso. Né? Eu, particularmente, acredito que a opção do legislador pelo recurso foi a mais adequada, por essa linha de raciocínio que eu acabei de expor, e acredito também que é indevido falar-se numa interpretação sistêmica para defender que qualquer ato do réu obstaria a estabilização, porque aí depende do sistema que você quer. Isso sem falar que o legislador usou expressamente a palavra recurso. E no trâmite legislativo do Código de 2015, salvo engano, quando constava ainda na primeira passagem do Senado, a palavrinha que constava ali era impugnação. E a palavrinha mudou para recurso, ou seja, foi algo refletido no trâmite legislativo, e aí agora, a pretexto de uma interpretação, ao meu juízo, pretende-se mudar a previsão legislativa. E uma última questão ainda sobre o tema da estabilização é relacionado afinal, o que é essa estabilização? Bom, isso aí é uma conversa longa que rende muito, porque ela é igual à coisa julgada, ela não é igual à coisa julgada, e a discussão também tem um viés prático relevantíssimo, porque se for coisa julgada, então, aliás, mais do que isso, a preocupação nem é tanto com a estabilização em si, mas com o que acontece depois dos 2 anos que não cabe mais a ação definitiva. Vou aqui usar uma expressão de empréstimo, como se fosse uma coisa soberanamente estabilizada. Afinal, o que é isso? Isso é uma coisa julgada material ou não? Porque se for uma coisa julgada material, ainda cabe rescisória. Então, o sujeito teria 2 anos da ação definitiva e ainda teria 2 anos da ação rescisória. Agora, se não for, não cabe a ação rescisória. E aí há quem diga, não, tem que caber rescisória sim, porque senão a decisão da cognição sumária, ela seria mais forte do que uma decisão definitiva, porque definitiva cabe rescisória.
Eu não concordo com essa posição, por quê? Porque ela não é mais forte. Dela cabe uma ação definitiva de cognição ampla. E a rescisória, não, ela tem uma cognição limitada. Aquelas hipóteses legislativas previstas ali, taxativamente previstas. Então, estabilizou, eu posso discutir amplamente numa ação definitiva, mas acabou a ação definitiva, acabou. Aí o assunto acabou. Porque eu acredito que o nosso modelo é um modelo que tem que priorizar a estabilização das relações. E aqui eu estou usando a palavra estabilização, não estritamente nesse sentido técnico do 304, mas num sentido amplo, no sentido de pacificação das relações. Então, se ainda vou ficar, não, agora cabe ainda rescisória, o assunto, né, vai tomando uma proporção que eu acredito que não é a adequada. Né? Então, a gente tem todas essas arestas para sanar e só a título exemplificativo, essa estabilização, se ela não é coisa julgada, ela é o quê? Né? É uma coisa nova, né? Ela é sui generis, mas esse sui generis significa o quê? Tem efeito positivo, efeito negativo, igual a coisa julgada tem? Quando nós falamos de coisa julgada, a gente fala de efeito positivo, efeito negativo, e isso a gente não desenvolveu ainda sobre a estabilização. Bom, já arrumando aqui para a minha conclusão, um último ponto que eu quero destacar aqui é sobre a tutela de evidência. Né? É também um tema que me é muito caro, e o legislador ele ampliou as hipóteses de cabimento da tutela de evidência em vista do que nós já conhecíamos. Então, ali no artigo 311, a gente tem o inciso 1º, que já era velho conhecido, quando fala de abuso de direito, manifesto propósito protelatório, e nós temos o inciso 3º, que é da ação de depósito, e que também já era velho conhecido, porque a gente tinha um procedimento especial, que o que ele tinha de especial era exatamente uma tutela de evidência. As novidades estão no inciso 2 e no inciso 4. O inciso 2, falando de precedente e cabimento de tutela de evidência em situações de precedente, mas aí a gente tem discussão, quais precedentes? Ali fala súmula vinculante, repetitivo, mas há quem discute se cabe em outros precedentes, súmulas que não sejam vinculantes, etc. E o inciso 4, que para mim é o grande potencial da tutela de evidência, quando fala que a tutela cabe frente a uma defesa não razoável. Então, você tem uma situação em que você tem um direito provável e a probabilidade desse direito do autor, ela é corroborada pela defesa não razoável do réu. Essa defesa não razoável não é uma defesa abusiva, porque senão estaria no inciso 1º. Né? Essa defesa não razoável é num sentido de que você precisa realmente de estabelecer aqui um juízo de intensidade para deferir uma tutela como essa. E aí muita gente vai dizer o seguinte, nossa, mas o réu apresentou defesa, não tem urgência, e o juiz vai deferir uma tutela de evidência? Qual é a surpresa? O juiz defere juízo de certeza com base numa defesa séria. Por quê? Porque nós temos o não liquid, ele tem que decidir. Ele tem que decidir. Então, se o nosso sistema jurídico ele faz uma opção, e eu espero que o faça com mais clareza, por realmente distribuir entre as partes o ônus do tempo, por que não privilegiar as decisões de cognição sumária, né, de juízo de probabilidade? Então, são essas as considerações, o tema ele é muito, para mim, empolgante, espero que todos que estão nos acompanhando tenham também, eu tenha conseguido provocar algumas reflexões, e reflexões sobre o que nós queremos do nosso processo, né? Para mim, penso num modelo que seja realmente efetivo. Não falo de prejuízo de garantias fundamentais de direitos, longe disso, muito antes pelo contrário. Para que nós tenhamos esses direitos realmente satisfeitos, garantidos, a gente precisa de um sistema que funcione. E a gente tem que, de fato, pensar numa forma para que esse sistema não seja bom para quem quer descumprir o direito alheio. Ok? É isso. Muito obrigada. Excelente, professora. Muito bom. Muito instigante aí, todas as considerações que a professora aí acabou de colocar. Eu abro a palavra para o Dr. João para tecer alguma consideração a respeito.
Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos, doutor Esther, doutor Maurício, parabenizar a doutora Esther pela brilhante exposição e assim, como advogado militante, sou advogado há 23 anos e eu participo da AIDA, mas eu não advogo para seguradora, eu advogo para segurado. Então é importante porque lá só tem grandes advogados, advogados de seguradoras, então eu vou aprendendo um pouquinho, né, a cada dia. E, e quando você estava comentando, doutor Esther, sobre os possíveis caminhos e tudo, eu lembrei de duas coisas e até por coincidência você comentou do seu cliente. É comum os clientes pedirem para nós assim, doutor, eu quero um processo liminar. Eu falo, mas não existe esse processo. Não, eu quero um processo liminar, porque não sei quem fez o liminar e ele ganhou o remédio, ou ele ganhou aquele bem da vida. Então, para as pessoas em geral, a liminar é tudo, né? E a gente vive num país muito, desculpa a expressão, amalucado, porque a gente tem decisão liminar que modifica um código que foi aprovado pelo legislativo e ficam-se anos, quando não décadas, para se decidir, né? Então, a liminar é uma coisa muito forte no imaginário popular. Né? E aí você comentou do seu cliente que ele falou da liminar, né? Do processo liminar. Então, quando o cliente pergunta para nós, né? Para mim, para você, para qualquer advogado, a gente tem que fazer esse juízo mesmo do se tem a viabilidade, a chance, enfim. E só que aí eu fiquei pensando, bom, a efetividade, a celeridade, a garantia do devido processo legal é a coisa mais importante. Agora, para a gente poder ter um caminho melhor, você disse os possíveis caminhos, o que você acha que estaria faltando? É os advogados pedirem mais ou os juízes decidirem mais? Porque eu vejo que as decisões, a grande maioria, elas ainda vêm, periculo in mora, o fumus boniuris, ainda é o mesmo padrão. Não tem, assim, uma análise, na minha humilde opinião, sim, que se vai fazer da petição inicial e dos documentos, principalmente, porque eu acho que a petição é importante, mas os documentos são mais, que o juiz não está atrelado à petição inicial, ele está atrelado ao fato. Você dá o fato, ele dá o direito. Então, o que estaria faltando para a gente pavimentar esse caminho, tornar ele mais todo mundo poder cursar ele, porque a questão da tutela de evidência, quando a defesa não tem sentido, quando a defesa está falando de outro caso, você está alegando que a máquina fotográfica não funciona e o réu fala que ele não entregou a geladeira, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o juiz já tem que ser no juizado especial, doutor Maurício já dá a sentença, acabou. Então, o que a doutora acha que poderia fazer para que a gente, na prática, torne isso mais efetivo para o cidadão, para o jurisdicionado? Tá, para ligar o fone, professora. Desculpem. São 3 caminhos que eu acredito que são relevantes. O primeiro deles é o aprimoramento da técnica decisória. De fato, a gente precisa de um compromisso maior dos magistrados quanto à qualidade das decisões. E o Código de Processo Civil teve essa preocupação de assentar ali princípios fundamentais processuais, de prever o artigo 489, que é uma receita de como fazer uma decisão, né? E isso precisa de ser seguido. E no caso das tutelas provisórias, existe também um imaginário popular, aqui no caso popular do meio jurídico, como se fosse uma decisão de segunda categoria, como se pudesse dizer defiro ou indefiro. Exatamente aquilo que está no artigo 489, falando que é uma decisão não fundamentada, quando faz uma mera paráfrase do que consta ali no dispositivo legislativo. Né? Então, este é um caminho realmente fundamental, um compromisso do judiciário com a qualidade dessas decisões. Um outro caminho extremamente importante, e aqui nós, advogados, somos protagonistas nisso, a gente analisa a história da tutela provisória e a gente vê que ela teve como mola propulsora o quê? Os pedidos, a criatividade da advocacia. Criatividade movida até pela demanda social.
Então, você não tinha uma tutela antecipada, você lançava a mão da cautelar, porque era o que dava para fazer. Você pedia um processo cautelar, chamava de cautelar satisfativa, e aí ia criando essas coisas. Por quê? Porque você tinha uma demanda, você tinha um remédio para pedir, satisfativo, mas não existia. Então, vamos para cautelar. E aí, essas necessidades, elas exigem do advogado essa criatividade. Eu sou, né, encantada com a advocacia, exerço realmente por paixão e acredito que a gente tem o privilégio de ter essa posição criativa, né? Então, você efetivamente precisa de buscar uma solução, uma saída. E a gente vê que em muitas situações a gente não tem saída. Por exemplo, o Código de Processo fala que a tutela provisória tem que ser reversível. É o que está lá. Eu acredito que é algo que precisa de ser aprimorado. Perdemos a oportunidade no CPC de 2015. Por quê? Eu peço uma tutela provisória de uma cirurgia, como que eu vou reverter? Não se reverte. E aí não vai se dar a tutela provisória? Isso se pede há anos, inclusive. E o legislador perdeu essa oportunidade. A doutrina também tem um papel relevantíssimo nisso. Aí é o terceiro, né? Por quê? Porque a gente numa posição de doutrinador, a gente precisa de pensar o sistema jurídico com essa perspectiva macro, de falar onde queremos chegar, o que queremos como nação para o nosso sistema jurídico. Porque ali, como advogado, o que você quer para o seu cliente naquele caso concreto é uma perspectiva micro, né? Mas como doutrinador, como acadêmicos, a gente tem que pensar o que queremos para o nosso país, né? E muitas vezes, aqui como crítica da tutela provisória, vem a questão de uma possível afronta a garantias fundamentais, uma afronta ao contraditório. Não é uma técnica que essencialmente afronta essas garantias. O juiz pode desrespeitar o contraditório na cognição sumária ou na cognição exauriente. Então, essas garantias elas precisam de ser observadas em qualquer cenário. Em resumo, o que eu acredito que pode ser feito para aprimorar é o advogado pedir mais, ser mais criativo, e, de fato, ele não tem o que fazer. Eu brinco, o advogado é um pedinte, você tem que pedir, você vai lá e pede, né? E ele seja criativo para dar aquela solução para o magistrado, porque, vamos lá, duas cabeças não pensam melhor do que uma, não é mesmo? E o magistrado ele tem ali os limites da lide para ele decidir. O magistrado desempenhar o seu papel como lhe é devido, com a devida fundamentação da decisão. E a doutrina fazer uma reflexão mais sistêmica, mais comprometida com o sistema jurídico, com o projeto do país, para o que o país quer, e isso interfere na vida das pessoas, isso interfere em política, isso interfere em tudo. Isso interfere em tudo. Aliás, são parênteses, né? Acaba sendo tudo político, tudo é um ato político, e isso é mesmo. Então, as opções que a gente faz, do que a gente quer com o processo, interferem em toda a sociedade, né? Então, são esses três aí que precisam de trabalhar juntos para esse aprimoramento. Muito bom, excelente. Eu passo a palavra, então, para o professor Maurício, para tratar aí do seu tema da primazia do julgamento do mérito recursal. Professor, com a palavra. Muito boa noite a todos. Antes de mais nada, uma responsabilidade gigantesca falar depois da professora Esther, que com tamanho brilhantismo esgotou o tema e eu não tenho essa capacidade, então eu vou me restringir às minhas limitações, que são inúmeras. Espero trazer algumas luzes aqui, professora Esther. Foi um prazer imenso ouvi-la. Foi uma honra mesmo, aprendizado para todos nós. Me sinto muito feliz, de coração eu digo. Agradeço a gentileza. Imagina. Estou sendo muito sincero, foi muito boa mesmo, professor Esther, muito boa. Eu, então, queria primeiro cumprimentar a professora Esther, cumprimentar o Dr. Luiz Antônio, o Dr. João Calil também, enfim, todos da Ida Brasil, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E vou tentar, dentro de um tempo que seja tolerável, né, para que vocês possam me ouvir, eu vou tentar expor algumas ideias a respeito dessa temática que, da mesma forma que as tutelas provisórias também se constituem um tema caro para a professora Esther, que tem inclusive uma obra a respeito de tutela de evidência, a primazia do julgamento de mérito recursal me é um tema caro,
por conta até das pesquisas que venho fazendo em razão do estágio de pesquisa pós-doutoral na Universidade de Girona, embora lá esteja bem focado no direito probatório, na fundamentação das decisões judiciais, mas também não deixo de passar pela primazia do julgamento de mérito. E dentro desse contexto, todas as vezes que eu falo de primazia do julgamento de mérito, não só em primeiro grau, mas também em segundo grau, ou seja, em grau recursal, eu sempre digo o seguinte: ninguém busca o judiciário, e isso é fato, ninguém busca o judiciário senão para ter uma decisão de mérito. Ninguém quer, por exemplo, né, o doutor João, a doutora Esther, enfim, doutor Luiz, todos que buscam o judiciário em primeiro grau querem uma decisão de mérito. Pode ser até mesmo que o seu pedido seja julgado improcedente, mas eu quero ver o mérito analisado. Eu não quero uma sentença terminativa. Eu não quero alguma daquelas hipóteses lá do 485. Por outro lado, quando eu me insurjo contra uma decisão, seja interpondo recurso que entenda cabível e adequado, que seria, né, o cabimento e adequação é o primeiro dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, conforme ensina o professor Barbosa Moreira, nosso saudoso professor Barbosa Moreira, eu também, da mesma forma, quando interponho um recurso, eu quero que ele seja conhecido, admitido e, de preferência, que a ele seja dado provimento, ou parcial provimento. Negado o provimento eu não quero, mas se pelo menos tiver acontecido isso, eu sei que analisou o mérito. E o mérito recursal. Então, por que eu digo tudo isso? Né? Ninguém busca o judiciário, senão, e eu parto do pressuposto, do postulado da boa-fé, acima de tudo, né? Eu vou buscar o judiciário, que não vai ser numa situação de simulação, né? Eu não vou estar conluiado com ninguém, eu vou buscar porque eu entendo que o bem da vida ali está me faltando, eu preciso que ele me seja efetivamente concedido. O mesmo ocorre na seara recursal, o mesmo ocorre na esfera recursal. E isso é extremamente importante, por quê, pessoal? Porque eu penso que nós precisamos acabar de vez com a tal da jurisprudência defensiva. Essa é uma expressão que me traz, desculpem até o que eu vou dizer agora, né, a palavra que eu vou utilizar, mas ela me traz ojeriza. Mas ojeriza mesmo, na acepção da palavra, porque é tão difícil hoje nós dimensionarmos o que é a figura do amplo acesso à justiça, que quando eu vejo uma jurisprudência defensiva sendo utilizada de maneira frequente, principalmente, né, levando em consideração o posicionamento do STJ, por exemplo, eu vou focar só nele, nem vou focar nos tribunais locais, nos tribunais de justiça, né, isso me deixa extremamente triste, extremamente chateado. E qual foi o recado que o legislador quis dar? Já temos, como a professora Esther falou, né, quase 5 anos de vigência do nosso CPC, 1 ano de vacácio. Qual foi o recado que ele quis dar, principalmente ali no capítulo destinado às normas fundamentais, que vai desde o primeiro, do artigo 1º até o artigo 12. Ele disse basicamente o seguinte: olha, no artigo 4º, as partes têm o direito de obter em tempo razoável, ou seja, invocando a garantia constitucional do artigo 5º, inciso 78, que é a chamada duração razoável do processo, elas têm direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída o quê? Atividade satisfativa. Quer dizer, o direcionamento para que nós tivéssemos uma preferência em relação ao julgamento do mérito já está no capítulo das normas fundamentais. Não é um capítulo à toa. Como eu costumo dizer, usando uma figura carnavalesca, é o abre-alas do nosso CPC. É o abre-alas. E pela primeira vez a gente tem toda uma base principiológica, né, enaltecida nesses 12 primeiros artigos, que não são à toa. Né? Se nós considerarmos, né, o que o professor Henrique Ávila nos diz, né, se nós considerarmos que, Humberto Ávila nos diz, perdão, se nós considerarmos que as normas são gênero, que os princípios e as regras seriam, entre aspas, espécies desse gênero, e você começa uma legislação processual civil justamente tratando dessas normas fundamentais, não é à toa. Há uma mens legis que a gente precisa levar em consideração. E quando eu falo de artigo 4º, eu estou falando principalmente, né? Não estou falando, melhor dizendo, tão somente de primeiro grau. Eu também estou falando de segundo grau. O artigo é muito simples. Ele diz, basicamente, as partes têm o direito de obter em tempo razoável a solução integral do mérito. Não fala se é em primeiro grau, se é em segundo grau, incluindo a atividade satisfativa. Quer dizer, o legislador também dá um recado no sentido de que a efetividade, ela precisa também ser alcançada. E ainda, 2 artiguinhos depois, no seu artigo 6º, ele traz o princípio da cooperação.
Por mais que se discuta se a cooperação de fato existe, se não existe, se o juiz deve cooperar ou não, eu entendo que sim, o juiz é um sujeito do processo, tal qual os demais. Ele não só pode, né, como ele deve cooperar. E a gente tem, apenas exemplificando, né, a gente tem, por exemplo, o artigo 319 do CPC, que traz os requisitos da petição inicial, onde ali nós temos 3 parágrafozinhos, tão somente, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, dizendo que, e um deles diz que, se for o caso, se o autor não conseguir todos os elementos para trazer na inicial, ele pode requerer ao juiz diligências no sentido de obter mais dados do réu, para ele fomentar melhor ali aquela petição inicial. Para quê? Para que a gente tenha um trâmite procedimental, um interprocedimental de acordo, e, consequentemente, o mérito seja analisado ao final. Ninguém quer o indeferimento de uma petição inicial. Ninguém busca um judiciário oneroso como é o nosso, principalmente se você não for um beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ninguém quer uma decisão que não seja de mérito. Então, o juiz tem, sem sombra de dúvidas, que cooperar. Aí entra o artigo 6º. Aí entra o princípio da cooperação, porque o artigo 6º nos diz que todos os sujeitos do processo, ele não fala alguns, ele começa com todos, todos são todos. Todos são o autor, o réu, o terceiro interveniente, o NP, se for uma das hipóteses do 178, a defensoria pública, a advocacia pública e o juiz. Aí eu costumo dizer que no princípio da cooperação, até o porteiro do prédio do fórum, ele também tem que cooperar, ele também coopera. O oficial de justiça coopera, o chefe de secretaria, o escrivão, seja lá a terminologia que a gente queira usar, também coopera. Todos precisamos cooperar entre si, para que a gente obtenha uma decisão de mérito, quer dizer, de novo se fala, uma decisão de mérito justa e efetiva, e de novo se fala em tempo razoável. Em tempo razoável, quer dizer, nós falamos de duração razoável do processo no artigo 4º, falamos também de duração razoável do processo no artigo 6º, seja lá o que a gente considere duração razoável do processo. Eu tenho um posicionamento, que eu não sei se é dos queridos amigos, do Dr. João, da doutora Esther, também do Dr. Luiz Antônio, eu sempre disse o seguinte, nesses 23 anos de judicatura, o processo tem que durar o tempo que tiver que durar. Eu não concordo muito com aquela ideia de que a duração razoável, seguindo talvez uma linha italiana, duração razoável. Olha, a Itália não é um país que a gente possa ter como inspiração, né, para fins de duração razoável do processo. Mas eu tenho como ideia basicamente o seguinte, e o professor Fred de Júlio, ele diz muito isso, o processo tem que durar o tempo que tiver que durar, o que não se pode é passar por cima das garantias constitucionais. O que não se pode é o juiz toda hora ficar julgando antecipadamente o mérito, proferir julgamento antecipado do mérito com base no 355, se a parte autora levantou a mãozinha e falou, excelência, eu quero produzir prova oral. O senhor não está vendo, não? Se o senhor não permitir que eu produza a prova oral, eu vou alegar como preliminar nas razões de apelação cerceamento de defesa, não é? Então, o processo tem que durar o tempo que tiver que durar. Me sobrepor às garantias constitucionais, isso eu não posso de maneira alguma. Prosseguindo, a exposição de motivos do nosso CPC de 2015 tem também uma frase que eu tinha até separado aqui, está em algum lugar, mas enfim, eu me lembro basicamente que a frase é a seguinte, dizendo que o novo Código de Processo Civil, ele tem uma potencialidade, né, ele tem o potencial de gerar um processo mais célere, um processo mais efetivo, um processo mais justo. Por quê? Porque ele estaria mais próximo, mais rente às necessidades sociais e seria um procedimento muito menos complexo. Se a gente faz um exame, se nós fizermos um exame em cima dos dispositivos, dos principais dispositivos do CPC, das novidades, se a gente passa pelo capítulo das tutelas provisórias, desde o 294 até o 311, se a gente olha também toda a parte relacionada à teoria geral dos recursos, começando lá no 994, indo até o 1008. Enfim, se a gente traça um panorama dos dispositivos do novo CPC, a exposição de motivos não está errada, não. A ideia é justamente essa. E por isso que a gente precisa buscar essa preferência no julgamento do mérito recursal. Quando, por exemplo, nós falamos em tutela adequada, né, a gente tem que pensar a tutela adequada. E aí entra, claro, a primazia do julgamento de mérito. Isso é uma tutela adequada, você enfrentar o mérito, né? Quando a gente fala de tutela adequada no sentido de uma tutela atenta
ao caso concreto no juízo, né, levado a juízo, é isso mesmo. Ou seja, a gente vai trabalhar com a ideia de direito material. A gente vai considerar aquele direito material que foi posto em causa e abrangendo desde as suas necessidades até mesmo a forma como se apresenta em juízo. E assim, para que essa tutela adequada, né, ela seja adequada à causa levada a litígio, a gente tem que analisar o caso concreto de acordo com as suas peculiaridades, né? Ou seja, cada caso é um caso. E por que eu falo isso também? Porque reflete no que a professora Esther mencionou quando ela invoca o 489, parágrafo 1º. Porque ali está escrito, basicamente, que o juiz não pode ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V de decisões. Se a gente olhar o inciso 3º, principalmente, o inciso 4 do parágrafo 1º do 489, o juiz tem que enfrentar todos os argumentos que, em tese, infirmem, contrariem a sua conclusão. Isso é levar em consideração as peculiaridades, obviamente, daquele caso concreto, ou seja, a causa em si, as partes envolvidas, a fim de que a gente atinja a finalidade maior do processo civil, que seria essa tutela dos direitos. A tutela adequada, na minha singela opinião, ela está em ligação direta, em ligação mais do que concreta com o direito material que foi posto ali em causa. Claro que cada situação é cada situação, né? E tudo isso uma vez que por meio dela é que a gente consegue estruturar. E aqui eu já vou entrar caminhando já para os, digamos assim, para meados da nossa fala, né? Porque é a partir dessa situação que a gente consegue estruturar um processo dotado de técnicas processuais coerentes com a situação levada a juízo. E dentro desse contexto também, é importante que a gente também trabalhe, né, com o raciocínio de que a tutela adequada, ela precisa ser efetiva. A gente já tinha mencionado. O artigo 4º fala no final, incluída a atividade satisfativa. A atividade satisfativa significa efetividade. De nada adianta uma sentença que condene alguém a pagar uma determinada quantia, se eu não tiver depois um cumprimento de sentença dentro do sincretismo processual que traga essa tão almejada efetividade. A efetividade diz respeito ao resultado do processo. É isso que a gente precisa lembrar e levar em consideração. Para que a gente possa considerar o processo como efetivo, é fundamental, é imprescindível, na minha singela opinião, a identificação da tutela pretendida pela parte, justamente com o intuito de propiciar, de a gente poder possibilitar a tutela específica naquele caso levado a juízo, ou, se não der, pelo menos a tutela pelo resultado prático equivalente, que é aquilo que a gente também pode buscar, se efetivamente a gente não conseguir aquilo que nós gostaríamos. Então, tutela adequada, conjugada com a efetividade. E dentro desse contexto, meus queridos amigos, vale a pena a gente também mencionar o seguinte: há que se fazer um enquadramento do princípio da primazia do julgamento de mérito. Por exemplo, nós podemos dizer que é um princípio. Há aqueles que entendem, né, que para a busca dessa tutela adequada, dessa tutela efetiva, quando a gente fala de primazia do julgamento do mérito, nós falamos sim num princípio, ou seja, um princípio autônomo e que seria apartado do princípio da colaboração. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não consigo dissociar o princípio da cooperação também dentro da ideia de primazia no julgamento de mérito. Se estivesse falando só que era um princípio autônomo, eu não me incomodaria. Mas o enquadramento da primazia do julgamento de mérito passa por essa primeira, digamos assim, opinião, e a doutrina é muito tranquila nesse sentido. Ou seja, trata-se de um princípio autônomo apartado do princípio da colaboração. Há um segundo posicionamento, queridos amigos, que entende o princípio da primazia, ou entende a primazia do julgamento de mérito, melhor dizendo, como uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas. E por que uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, né? Representando, digamos assim, uma vitória do direito material sobre o direito processual? Porque nós vamos corrigir os vícios sanáveis para que o feito chegue ao seu julgamento de mérito. Então, está faltando o quê? A procuração dos autos. Está faltando a assinatura na procuração. Se a gente pensar em primeiro grau, vamos imaginar, está faltando a guia de recolhimento das custas iniciais.
Se a gente pensar em segundo grau, né, por exemplo, a gente pode invocar a primazia do julgamento de mérito recursal, a gente pode, por exemplo, invocar o 1007, parágrafo 4º, que diz o quê? Que quando não for recolhido o preparo, é dado uma segunda chance, né? Obviamente não foi recolhido nada, não estou falando na hipótese de insuficiência do preparo, né? Ou seja, quando não for recolhido o preparo, ainda tem uma segunda chance, só que você vai ter que recolher o preparo em dobro. Então, seria, para esses adeptos, né, nesse segundo enquadramento, seria uma decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, né? E o terceiro, talvez esse seja aquele que traga um pouquinho mais de reflexão e, por que não, um pouquinho mais de aceitação. O terceiro enquadramento, ele trabalha a primazia do julgamento de mérito como uma consequência da cooperação processual, por isso que eu falei no início do artigo 6º, e também da duração razoável do processo. Por quê? Porque se é um vício sanável, vamos corrigir. Se a gente corrige, a gente ganha tempo, a gente economiza dinheiro, né? Porque quando a gente fala de duração razoável do processo, a gente tem que trabalhar com a ideia de análise econômica do direito também, não é? E sem sombra de dúvidas, se eu tiver que refazer todos os atos, se eu tiver a possibilidade de refazer, sem que isso, né, nós interrompamos aí o trâmite procedimental de uma forma muito alargada, melhor. O duro é quando você não determina a correção de um vício sanável, e aí você depois vai propor novamente a demanda, vai começar tudo do novo, voltamos ao status quo ante, aí é extremamente complicado. A ideia desses 3 enquadramentos, né, que eu trouxe aqui para todos os queridos amigos, foi justamente que nós temos uma visão um pouquinho mais ampla de como a doutrina trabalha a primazia do julgamento de mérito. A solução integral do mérito, ela visa justamente o quê? Isso fica claro para mim na conjugação do 4º com o 6º, ou seja, cooperação com duração razoável do processo, com atividade satisfativa, por isso que eu falei de tutela adequada, de efetividade. Essa solução, a solução da primazia do julgamento de mérito, ela visa a superação, podemos utilizar assim essa palavra, de eventuais vícios processuais, fazendo com que, né, viabilizando o saneamento, podemos assim afirmar, a organização do processo, e, consequentemente, o prosseguimento do processo. A gente combate, de uma certa forma, a jurisprudência defensiva, né? Porque a jurisprudência defensiva, na minha opinião, nada mais é do que a criação de óbices pelos tribunais, a fim de levar a inadmissibilidade dos recursos. O STJ é o 0 e V0, era o 0 e V0 e assim proceder. Né? Nós, por exemplo, vou trazer uma situação que acho que é de conhecimento de todos, evidentemente. O STJ tem uma súmula, que ainda, salvo engano, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, amigos, mas acho que ela não foi ainda revogada, dizendo que quando da interposição de um recurso pelos Correios, considera-se como data da sua interposição não a da postagem, que é o que o CPC fala, no 1003. Considera-se a data de recebimento ou do protocolo do recurso na secretaria. Súmula 200 e alguma coisa, 215, 216, o CPC veio justamente para quebrar isso. E no 1003, num dos seus parágrafos, ele diz exatamente o seguinte, olha, vai ser considerada como data de interposição daquele recurso remetido pelos Correios a data da postagem. Se o recurso vai chegar depois do prazo legal, próprio, fatal, improrrogável, né, para a interposição de um recurso, ele vai chegar na Secretaria do Tribunal depois, são outros 500, como a gente costuma dizer. Se o recorrente cumpriu o que a lei determina, se o recorrente observou o prazo, e se os Correios depois, obviamente, atrasarem ou não, é uma outra situação, mas temos uma súmula do STJ nesse sentido. Então, quer dizer, esse tipo de jurisprudência defensiva, a ideia de você falar em preferência a julgamento de mérito, é justamente para que nós acabemos, para que nós, ou não digo acabar, né? Eu acho que a jurisprudência defensiva ela vai existir por muito tempo, mas tentar minorar, né? Tentar diminuir os prejuízos que uma jurisprudência defensiva pode trazer. Por exemplo, no STJ, né, a gente não tinha também, até o advento do CPC, a possibilidade de se regularizar a representação processual quando o vício era detectada. Também a gente tinha o reconhecimento pelo STJ da intempestividade do recurso quando o carimbo do protocolo estava ilegível. Isso é um absurdo. Jurisprudência do STJ nesse sentido.
O próprio 1007, que fala sobre o equívoco no preenchimento da guia de custas, é o último parágrafo do 1007 também, eventual equívoco no preenchimento, no recolhimento da guia de custas, conduzia automaticamente à deserção. Quer dizer, um equívoco. E agora o CPC fala, olha, se tiver um equívoco, intima o recorrente para esclarecer. Processo dialogado, usando a expressão do professor Diélio José Coelho Nunes, processo dialogado, compartilhado, dentro de uma estrutura democrática. Tem que haver o diálogo. E aí entra, obviamente, a ideia da cooperação. E o que fez o legislador, então? E agora eu caminho para a última parte mesmo, prometo que não me alongo mais, amigos. E o que fez o legislador? Né? Ele traz em alguns artigos que eu separei aqui para falar para vocês, queridos amigos, essa ideia da primazia do julgamento de mérito recursal, muito bem explanada. Para mim, o artigo que é mais emblemático, para além do 4º e do 6º, que estão lá no capítulo das normas fundamentais, é o 932, parágrafo único, que fala dos poderes do relator. E, obviamente, que o próprio Supremo Tribunal Federal já falou o que seria um vício sanável, através do voto do ministro Luiz Fux, 6 meses depois da entrada em vigência do nosso CPC, porque isso foi um voto até emblemático dele, esclarecendo o que seria o vício, os vícios sanáveis, porque o 932, parágrafo único, basicamente, é um artigo que fala dos poderes do relator, poderes, dizendo assim, olha, antes, ele começa com uma questão temporal, amigos, ele começa dizendo, antes, olha que interessante, de considerar o recurso como sendo inadmissível, o relator considerar, não é que ele pode, não tem faculdade, o relator considerar o prazo de 5 dias para que o recorrente, para que o vício seja sanado, né, ou para que seja complementada a documentação exigível. Recado maior do que esse, né, a tradução da ideia legislativa aqui, é justamente a de dizer assim, olha, se tiver um vício sanável, se tem como complementar a documentação exigível, dá 5 dias para isso, para julgar o mérito do recurso, para receber o recurso e julgar o seu mérito. O ministro Luiz Fux, nesse voto emblemático que ele acabou proferindo, 6 meses depois, salvo engano, da entrada em vigência do nosso CPC, ele falou, olha, vício sanável são os exemplos que eu mencionei anteriormente. Faltou uma procuração íntima para juntar, faltou assinatura na procuração íntima para assinar. Você falou que recolheu o preparo, cadê o comprovante de recolhimento do preparo, íntima para juntar a guia? Jamais, sob hipótese alguma, para poder complementar a fundamentação das razões recursais. Jamais. O 932, parágrafo único, não serve para isso. Preclusão consumativa. Meu amigo, você sabia que tinha que preparar suas razões recursais, né, professor Esther? Sabia direitinho. Então, não pode agora querer comprar. Faltou só uma tesezinha que eu queria colocar, invocar o princípio da dialeticidade. Não, até os romanos vão ficar bravos com isso, né? Vão sair das tubas e vão ficar bravos. Isso nem pensar. O 932, parágrafo único, não tem esse objetivo, não tem essa finalidade. O artigo seguinte, o 933, eu estou com o CPC aberto aqui, pessoal, se vocês permitirem, eu vou fazer até uma leitura rápida. O 933, ele diz assim, se o relator constatar, a ocorrência de um fato superveniente à decisão recorrida, ou a existência de uma questão que seja apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, ele vai intimar as partes para que elas se manifestem no prazo de 5 dias. Para quê? Para julgar o mérito recursal. Então, é mais um posicionamento legislativo no sentido de que a primazia do julgamento de mérito recursal precisa ser implementada. O parágrafo 1º diz, olha, se essa constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, o que se faz? Suspende o julgamento a fim de que as partes se manifestem especificamente. Por quê? Porque foi constatada a ocorrência de um fato superveniente. Fato superveniente, veio depois da decisão recorrida. Então, para quê? Mas é um fato novo, não vamos mais analisar. Não! Abre o contraditório para as partes, para que elas se manifestem, e depois prossegue com o julgamento. Não tem problema nenhum. A gente ganha, de novo, eu vou invocar a duração razoável do processo, a gente ganha com cooperação, a gente ganha com efetividade, o relator vai estar cooperando aqui também. E o parágrafo 2º dizendo, se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-las
encaminhados ao relator, que vai tomar as providências previstas no caput, que eu já li, e em seguida solicita a inclusão do feito em pauta para julgamento do processo, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Da nova questão. Além desses dois dispositivos, temos vários, né? Mas eu já falei do 1007, amigos, apenas para complementar, falei do parágrafo 4º, que trata justamente da questão do preparo. Se o preparo não for recolhido, absolutamente nada for recolhido, há uma segunda chance para que o mérito do recurso seja analisado. O parágrafo 4º fala, só que você vai ter que recolher o preparo em dobro. E eu vejo ali como um elemento, me perdoem, amigos, não sei se vocês concordam, mas eu vejo como um elemento até pedagógico. Tem um caráter pedagógico, né, professor Esther, até um caráter psicológico, na minha opinião, no sentido de dizer, olha, eu posso ter uma segunda chance, mas vou gastar mais, eu vou recolher o preparo em dobro, né? E também, quando a gente fala no 1007, parágrafo 2º, esse é o 4º, o parágrafo 2º fala da insuficiência, aí não é não recolhimento de nada, é insuficiência, não era para recolher 100 de preparo, eu recolhi 50. Também é uma hipótese de primazia do julgamento de mérito recursal, porque diz o parágrafo 2º, olha, você recolheu 50, era para recolher 100, te dou 5 dias. 5 dias para você complementar com o restante, ou seja, com os outros 50. Por quê? Porque eu quero analisar o mérito do teu recurso. Então, é mais ou menos, a ideia legislativa, ela fica muito clara em vários dispositivos, mas o 932, parágrafo único, para mim, foi o primeiro dispositivo que eu falei, é, sem sombra de dúvidas, aquele paradigma para todos nós. Além desses que eu mencionei, eu poderia mencionar, por exemplo, quando a gente fala do agravo de instrumento, o 1017, que fala a petição de agravo de instrumento será instruída com, aí tem obrigatoriamente, aí tem os documentos tal, facultativamente, aí tem os documentos tal. Vem o parágrafo terceiro do 1017, especificamente em relação ao agravo de instrumento, ele diz assim, olha, na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum outro vício, né, que possa surgir, que comprometa justamente o recebimento do recurso, a admissibilidade do recurso, do agravo de instrumento, o relator deve aplicar o quê? O 932, parágrafo único, que é, dar 5 dias para que essa peça, né, essa cópia dessa peça que deveria ter sido juntada, seja juntada, então. Para quê? Para analisar o mérito do recurso de agravo de instrumento. Né? Ou seja, amigos, e para finalizar, lembrei do último, por favor, amigos, peço só mais um segundinho, humildemente a todos vocês, só um segundinho. O 1029, no seu parágrafo 3º, tratando do recurso extraordinário e do recurso especial, o 1029 basicamente diz o seguinte, que o Supremo, em se tratando de recurso extraordinário, ou o STJ, em se tratando de recurso especial, poderá, o Supremo ou o STJ poderá, aí é uma faculdade, desconsiderar vício formal, a gente está aplicando de novo a ideia da instrumentalidade das formas aí também, de um recurso tempestivo, ou, se for o caso, determinar a correção, desde que entendam os tribunais que não se trata de algo grave. Então, repito, meus amigos, poderá desconsiderar um vício formal que comprometa, de um recurso tempestivo, ou determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Então, assim, em linhas bem genéricas, né? O que eu quis trazer para todos vocês, amigos, fazendo aqui uma retrospectiva bem rápida. A gente começa dizendo que ninguém busca o judiciário, senão para alcançar o mérito, é isso que todos queremos, em primeiro grau, em segundo grau. A gente passa pelo capítulo das normas fundamentais, invocando o artigo 4º e o artigo 6º. O 4º já dá as linhas gerais, traça as linhas gerais, né, que a parte tem direito à solução integral do mérito, isso é primazia do julgamento de mérito, incluída a atividade satisfativa, desde que tudo isso ocorra dentro de um prazo razoável. Eu invoco o artigo 6º para dizer, vamos todos cooperar, nós precisamos cooperar, juízes, MP, parte autora, parte rede, todos que nós já comentamos. Passo pelo caminho da tutela adequada. O que é uma tutela adequada? Passo pela ideia da efetividade, trago um enquadramento com os 3 posicionamentos e, basicamente, bem resumidamente, né, trouxe aqui os dispositivos pertinentes do CPC que tratam dessa primazia do julgamento de mérito recursal. Concluindo, fez bem o legislador? Andou bem o legislador?
na minha opinião, andou muito bem. Andou muito bem. É claro que a gente não pode esperar também que todas as respostas às nossas mazelas sejam encontradas na legislação. É uma legislação falível, como nós sabemos, né? O CPC de 73 era chamado, né, de maneira até pejorativa, de uma colcha de retalhos. Por quê? Porque foram feitas muitas reformas ao longo do tempo, mas é natural que sejam feitas. Nós estudamos uma ciência humana, uma ciência social, né? Não estamos no ramo das exatas, da biomédica, a biologia, seja lá o que for, não. A gente estuda uma ciência social, uma ciência humana. Os fatos, os acontecimentos pululam a todo tempo, então a gente vai ter que ir reformando, adequando as legislações, né? Eu costumo dar um exemplo. Quem é que, por exemplo, desculpem a redundância de falar exemplo duas vezes, quem é que, por exemplo, há 20, 25 anos falaria em fertilização in vitro? Apenas exemplificando uma situação qualquer. Há 25, 30 anos, quem é que falaria em pedofilia pela internet? O direito tem que caminhar. E, obviamente, trazendo instrumentos que disciplinem tudo isso. Com o CPC não é diferente. Nós estamos diante de um código de procedimento. O CPC é, acima de tudo, um código de procedimento, que veio com novas ideias, na minha opinião, muito mais positivas do que até se esperar, com muitas falhas, indiscutivelmente, mas tudo isso, é claro, com o tempo a gente vai trabalhando. E não vamos encontrar, e aí eu finalizo, uma legislação perfeita. Aliás, a gente não pode buscar uma legislação perfeita, até porque ela não existe. É isso, meus queridos amigos. Então, finalizo, peço desculpas, agradeço a paciência de todos, né, e humildemente peço desculpas pelos equívocos, pelos meus erros, mas é uma visão muito rápida e bem ampla, né, bem genérica, sobre o que eu entendo de primazia do julgamento de mérito recursal. Obrigado, professor Maurício. Eu queria fazer só uma observação a respeito desse importante princípio sobre o qual o professor apresentou de maneira brilhante. Ele é o tema também de um artigo do desembargador Alexandre Freitas Câmara, que integra o nosso Código de Processo Civil anotado e comentado também. Mas aí o professor realmente foi muito completo, muito claro, e é um princípio dos mais importantes do nosso Código de Processo Civil de 2015, não tenha dúvida disso. E lembro uma certa ocasião que se falava aí, se comentava da jurisprudência defensiva de um determinado recurso que não foi conhecido porque a insuficiência do recolhimento de umas custas, e a diferença era assim, era um valor irrisório, era insignificante, era realmente lamentável. Fiquei muito contente com o nosso código passar a ter a orientação também por parte desse princípio, importante princípio. Dr. João Calil, por favor, com a palavra. Bom, quero parabenizar o Dr. Maurício pela exposição. Foi muito importante para mim ouvir, porque o doutor é magistrado. Então, é bom para nós, para os jurisdicionados, para os operadores de direito, saber que há juízes assim. Porque essa questão do mérito, doutor Maurício, eu vejo assim, o STJ, eu acho que ele deu um péssimo exemplo. Embora ele se intitule Tribunal da Cidadania, no momento que ele pede para que eu comprove que Carnaval é um feriado nacional, ele acaba. Eu acho que nem Londres, eles sabem, Londres sabe, em Singapura sabe que o de segunda-feira é um feriado nacional. No Brasil não funciona. O banco não abre. Aí eu tenho que ter comprovado isso. Se eu nunca comprovei, agora eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar que a Quinta-feira Santa, que o STJ não trabalha, que era um feriado nacional, né? Um país católico de 500 anos, terra de Santa Cruz, e agora eu tenho que provar que Quinta-feira Santa não abriu. Então, é um exemplo assim que foi, eu fiquei decepcionado quando eu tive um recurso. Aliás, como modesto advogado, só tive 3 recursos que foram analisados, o mérito no STJ que entrou sem agravo, que eu considero isso como uma vitória, tipo um a cada 8 anos, assim, de advocacia tem um. Então, isso é importante para nós ouvir isso. E agora eu fico um pouco chateado que esse exemplo, né, que o senhor deu, ele passou, porque o TJ de São Paulo
se uma pessoa alega justiça gratuita nas razões de apelação, em geral, o relator ele pede para você comprovar ou pagar. Ele não vai fazer análise. Então, é uma coisa que, às vezes, chateia. E aí você vê, bom, onde está o mérito? A parte quer que o mérito seja julgado. Ele entra em juízo só para entrar, né? Então, é muito importante. Eu fico muito satisfeito de ouvir Vossa Excelência dizer tudo isso. Eu anotei bastante coisa aqui. Eu vou colocar nos recursos agora. Olha, Excelência, eu não colocava o artigo 4º e o artigo 6º. Eu vou começar a colocar. Com certeza, e tem um adendo ainda que eu gostaria até de fazer. Eu não falei, né? Mas por óbvio, todos nós sabemos. Tudo que eu falei se aplica também às turmas recursais. Quando a gente fala de juizados especiais também, né? Eu, como já atuei em turmas recursais, então me sinto muito à vontade para falar isso. Hoje eu não estou atuando mais, mas eu já atuei em turmas recursais. Tudo isso se aplica também aos recursos iluminados, que são interpostos, né, nos juizados especiais também. Então, fica aqui a observação que eu tinha esquecido de falar. Não, e o doutor lembrou bem, porque assim, eu tenho até um medo de turma recursal, porque dali não vai mais, não tem mais nada. Tem um tal de um recurso em São Paulo de uniformização, e é bem difícil, então dá medo. Que jogou ali, você fala, olha, agradeça a Deus, porque o mérito, até quando ele é negativo, ele é importante. A parte quer saber, mas doutor, eu perdi por quê? Eu perdi porque eu não comprovei que segunda-feira é feriado de carnaval, ele não fica satisfeito. Agora, você falando, você perdeu porque ele analisou, eles entenderam que não tem direito. Ele, tá bom, muito obrigado. Então, a pessoa precisa do mérito. Quando não analisa porque faltou R$50 numa guia de 550, faltou 50, fala, poxa, mas o senhor não sabia que era 550? Não, era 500, aqui aumentou, no meio do caminho aumentou. E aí você não complementou, então, né? Por exemplo, se o doutor falou sobre o Correio, imagina, teve greve do Correios, aí greves longevas, você protocolou hoje, chega lá 6 meses depois. Então, é muito importante para nós sabermos isso, porque a gente fica com ânimo renovado até, viu? Eu agradeço bastante. A ideia é justamente essa. Eu vou até tirar o óculos agora, porque está embaçando um pouquinho aqui. Acho que dá para verificar direitinho aqui, para ver bem. A ideia do legislador foi essa, a de fazer também, não só os pedidos originários, né, de primeiro grau, mas até mesmo quando nós estivermos falando de grau recursal, que o mérito seja examinado, né? Ou seja, nós temos que buscar o exame daqueles fatos, fundamentos jurídicos do pedido que foram trazidos, ou seja, a causa de pedir, né, seja ela próxima, remota, como a gente puder identificar, tem que buscar esse exame de maneira aprofundada, seja, repito, em primeiro grau, seja em segundo grau, porque é isso que todos nós buscamos, né? Como eu disse, eu vou reiterar, ninguém busca uma decisão sem exame de mérito, ninguém quer uma sentença terminativa. Se a gente pensar também nas ações de competência originária dos tribunais, a gente vai aplicar também o mesmo raciocínio, né? Então, por exemplo, se a gente pensar numa ação rescisória, vamos imaginar, né? E por aí vai. Eu acho que o contexto maior no qual a gente tem que se inserir é justamente no fato de que o amplo acesso à justiça, e aí eu falo no sentido bem lato mesmo, ele passa pela apreciação meritória em qualquer situação, né? Pela busca dessa apreciação meritória. Às vezes, é claro, também, se a parte for instada a sanar um vício, né? Um vício seja sanado, ou seja, corrigir aquele vício, e não ajuda, não coopera, deixa o prazo escoar, aí também há uma responsabilidade dela. Por isso, a cooperação tem que vir de todos. Bom, eu agradeço bastante pela exposição, foi muito esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Aprendemos muito essa noite. Agradeço a todos, aos três aí, excelentes processualistas, pelo convite. Eu quero dar a oportunidade para as considerações finais, antes de fazer um fechamento do nosso evento de hoje, a começar pela professora Esther, em seguida o professor Maurício e o professor João. Considerações finais, professora. Bom, eu encerro aqui agradecendo a oportunidade, renovando o meu agradecimento, parabenizando o doutor Maurício e feliz por ouvi-lo
né, numa perspectiva alinhada também ao que eu penso, que a gente precisa de um sistema que efetivamente funcione, que efetivamente solucione, nesse aspecto mesmo de questões relacionadas à primazia do mérito, aos recursos. Nós, advogados, né, doutor João Calil, a gente sofre certos mini-infartos, assim, quando vem uma decisão que fala, não conheci você, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Então, até para preservar a nossa saúde física e mental, né, a gente precisa de ter um sistema que esteja realmente preocupado em dar uma prestação jurisdicional, em solucionar os conflitos, né, e não gerar mais conflitos, porque esse tipo de situação não soluciona. A gente vai ficar discutindo agora, por exemplo, ad infinito, se a guia foi preenchida corretamente, né, então, eu fico muito feliz de ouvir e de perceber que os estudos processuais, a jurisprudência, há um certo alinhamento no sentido de uma prestação jurisdicional que resolva, né, de um processo que funcione. É isso. Professor Maurício. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que a Aida nos deu, agradecer ao Dr. Luiz Antônio, muito obrigado pela confiança também, né? Em tempos tão difíceis, é tão bom ver alguém que confia na gente, né? A gente se sente, né, professor Esther, a gente se sente elevado no espírito, né? Em todos os sentidos. Então, agradecer do fundo do coração, Dr. Luiz Antônio, a participação do Dr. João Calil, com as suas considerações tão profícuas, e dizer que foi um prazer estar ao lado da professora Esther. É a primeira vez que nós falamos juntos. É muito bom, né, estar em Minas e falar ao lado de uma mineira. É muito bom a gente ver que as ideias estão alinhadas e peço a Deus que a gente tenha uma outra oportunidade, professor Esther, para a gente poder debater, conversar também, juntamente com os queridos amigos. Viu? Vai ser uma honra muito grande. Eu agradeço imensamente a todos, do fundo do coração. Muito obrigado. Um grande abraço e fiquem com Deus. Dr. João Calil. Eu agradeço ao Dr. Luiz pelo convite e de ter ombreado aqui com tão doutos colegas, né, Dr. Esther, Dr. Maurício, que realmente engrandecem e trouxeram bastante inquietações e soluções, né, para nós, né? Então, como a doutora Esther disse, cada dia é um infarto, né? Cada publicação que você recebe. Então, é bom saber que tem alguma coisinha aí para a gente poder ajudar a minorar isso daí. Eu quero agradecer bastante pela agradável noite. Muito obrigado. Bom, nós pudemos ver aí o elevadíssimo nível dos coautores do Código de Processo Civil anotado e comentado. Eu fico realmente muito satisfeito de tê-los como coautores, que muito enriqueceram nossa obra. E antes de fazer o fechamento, eu gostaria de observar que esse evento de hoje foi gravado e nós temos acesso aí pelo canal do YouTube da Aida, também acesso pelo canal do YouTube da editora Ridel e também pela página do Facebook da Aida Brasil. Convido também a todos para o evento próximo, que se dará no dia 17 de dezembro, às 18 horas. Nós teremos como palestrante a professora Marcela Kobashi de Faria, que vai tratar da produção antecipada de provas, o professor Rafael Knorr Lippmann, que tratará da ação rescisória, e os comentários, os debates estarão por conta do nosso querido amigo Maurício Gobetti. E, por fim, a todos que nos assistem, faço um convite também para que, se quiserem participar das atividades acadêmicas dos grupos nacionais e regionais de trabalho da Aida Brasil. A participação não exige necessariamente que seja associado da Aida. Então, quem tiver interesse pode acessar aí a página no Facebook aí, www.aida.org.br. Então, agradeço a todos mais uma vez e até o próximo evento. Um forte abraço.